quem não me conhece, meu nome é Karina Fernandes, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Hoje, como vocês que me acompanham lá pelo Instagram sabem e estiveram cientes durante o dia, que eu coloquei uma enquetezinha lá para vocês colocarem perguntas, dúvidas, curiosidades, questionamentos que vocês tivessem em relação à área sentimental, que eu estaria trazendo os meus belíssimos pais para estarem respondendo a essas perguntinhas de vocês. Então aqui eu estou com o meu caderno que tem 8 perguntas que eu estarei realizando para os meus pais e eles estarão respondendo para vocês, e eu espero que esse vídeo seja edificante, que responda todas essas perguntas de maneira que vai tirar todas as dúvidas de vocês. E é isso, eu tenho aqui a minha mãe, Sirlei Fernandes. De Souza. Diga oi, mami. Paz do Oi, Senhor, pessoal, se apresente. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Em meio a esta pandemia, a esse isolamento todo, mas Jesus está conosco, nós estamos bem, porque o Senhor está na nossa embarcação, neste barco, né, que é a nossa vida, e Jesus vai nos ajudando e assim vamos vencendo. Amém. Deus abençoe a todos que estão conosco neste momento. E também tenho ao meu pai, Hamilton Martins de Souza. Diga oi, pai, a paz do Senhor. Olá, meus queridos, a paz do Senhor. É um prazer poder estar aqui junto com a Carininha para a gente fazer este vídeo e seguir esta programação. Que Deus abençoe todos vocês. Forte abraço. Então, gente, pra quem é novo aqui no canal, pra quem não sabe, os meus pais, eles estiveram muitos anos na frente da liderança dos jovens, então eles têm bastante experiência nisso. Além disso, são os meus líderes espirituais, né, meus e das minhas irmãs. E enfim, vamos então iniciar com a primeira pergunta. Eu estarei realizando as perguntas, eles vão respondendo uma a uma, são 8. E vamos lá então. Uma pergunta é assim: a pessoa perguntou como saber se é a vontade de Deus ou não. Creio que aqui estava se referindo, né? Se é da vontade de Deus ou não namorar com certa pessoa ou se casar com essa pessoa. Então, qual que é a resposta de vocês? Como saber se é da vontade de Deus ou não? Bom, primeiramente, de acordo com as pesquisas e as perguntas, nós queremos levar tudo para o lado espiritual, porque, na verdade, nós temos o nosso manual, que é a Bíblia Sagrada. Então, a gente procura se enquadrar sempre nas Escrituras Sagradas. Uma das coisas muito importantes que é bom todos os jovens observar isto, não somente no tempo da juventude, mas em todo o tempo da vida, isso é muito importante analisar. Então, a pergunta é como saber se é a pessoa certa para o casamento. Nós encontramos na Bíblia respaldos bíblicos que nos levam a tomar uma direção e saber qual a pessoa certa. É muito comum nós encontrarmos nos dias que estamos vivendo pessoas que sofrem muita perseguição. Dentro das perseguições que sofrem, essas perseguições psicológicas, elas acabam ficando em dúvida a respeito disso. Para o cristão, nós temos respaldo bíblico. Encontramos diversas passagens na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, orientações sobre isso. Nós temos, por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículos 3 e 4, era uma ordem explícita de Deus para o povo de Israel que eles não deveriam casar-se com pessoas que não fossem do povo de Israel. Ou seja, por mais que estivesse envolvido, cercado por pessoas de outras raças, povos, tribos e nações, o povo de Israel, escolhido de Deus, eles deveriam casar-se somente com pessoas dentro da linhagem de Israel. Nós vimos também um episódio muito triste que causou uma grande tristeza para o povo nos tempos de Esdras, quando o povo de Israel eles desobedeceram essa lei da parte de Deus e eles começaram a casar-se com moços e moças de outras nações. Isso causou uma grande tristeza para Deus e o povo de Israel ele veio a sofrer
pela mistura dos povos. Então Deus, que é santo e que tem um zelo pelos que são seus, ele sempre orienta. Já no Novo Testamento, nós encontramos no capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 14 a 16, fala a respeito do jugo desigual. Paulo adverte bastante, não cita, na verdade, a palavra casamento, mas ele traz uma orientação dizendo: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Então isso nós, pastores, nós atribuímos também para o lado do casamento, porque Deus, a principal pessoa que quer que todos sejam felizes, e ele orienta, porque automaticamente, se o moço é cristão, a moça é cristã e serve a Deus, e vai casar-se com uma pessoa que não serve a Deus, isso vai trazer prejuízo para a sua vida espiritual. Então é muito interessante analisar sempre este ponto. No caso ali já é um ponto para saber se é da vontade de Deus ou não que ambas as pessoas sirvam a Cristo da mesma maneira, né? No caso, respondendo a pergunta. Um dos aspectos que traz um fundamento muito forte, na verdade, é uma maneira para identificar, sem dúvida, o cônjuge. E há outras dicas também, né? Para saber se é da vontade de Deus ou não. Através da oração, através de sinais. Exatamente. Aí, dependendo do namoro, da questão da amizade, vai se levando, porque o casamento ele é composto pelo menos por 4 passos importantes. O primeiro é a amizade, tudo começa com a amizade. Alguém diz que é amizade colorida, né? Na verdade, se for colorida, tem muitas cores. E o primeiro passo é a amizade, o segundo passo é o namoro, o terceiro passo é o noivado e o quarto passo, que perdurará até que a morte separe, que é o casamento. Amém. E voltando aqui, abrindo um parênteses aqui, é bom também lembrarmos que às vezes nós pensamos assim, o jugo desigual é somente o cristão, eu sou cristão ou cristã, e o sei lá, o parceiro ou a parceira que eu estou interessado ou interessada, ele não é crente. Não, ao meu ver, não é somente isso. Por exemplo, se uma moça que serve a Deus e ela é pentecostal, ela serve a Deus em uma igreja pentecostal, ela crê no batismo com o Espírito Santo, ela crê nos dons que a Bíblia fala, e de repente encontra alguém, um moço de uma igreja que serve a Deus, porém não crê nos dons, não recebe, não aceita. Então eu creio que aí já dá um jugo desigual, porque vai dar atrito entre os dois. Vão começar um a dizer que crê, outro que não crê. Já vai dar atrito, porque queira ou não, é uma crença desigual entre um casal, mesmo que os dois sejam como evangélicos. Porém, essa não vai ter aquela comunhão necessária naquilo que aprenderam na palavra de Deus, porque um crê de uma maneira, outro crê de outra. Nem vou citar denominações, mas eu creio que já está bem claro, porque o jugo desigual não é somente ele não é crente, eu sou crente. Tem que olhar muito isso aí também. Se você serve a Deus de uma maneira e você vê que você que é moça, ou vice-versa, que o outro serve a Deus de outra maneira, vai dar atrito entre vocês dois. Dá problema, né? Que na hora de casar, daí dá problema. Ambos, até mesmo no namoro, né? Se dá problema no namoro, depois no casamento vai dar mais problema ainda. Dá problema. Porque um crê de uma maneira, outro crê de outra. Isso até já responde uma segunda pergunta, que seria: está errado me interessar em um não cristão? Aí já não se trata tanto de um jugo desigual entre duas crenças diferentes, digamos, né? Mas em uma pessoa que nem serve a Jesus já. Então vai ser algo completamente fora, porque quando ambos casarem, quer dizer, como é que vai ser criado o filho, como é que vai ser a família, como é que vão ser as coisas. Carininha, veja só, aqui creio que todos os jovens, né, devem conhecer esta palavra. O jovem que é amante da palavra, ele conhece, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, né? Se você quiser ler aí na sua casa, e o versículo 14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aqui está bem claro, né? Com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça?
E que comunhão tem a luz com as trevas? Então não há comunhão. Com aquele mesmo que não conhece Jesus, que não serve ao Senhor, com este mesmo há uma desigualdade total. Na verdade, resumindo dentro dessas duas primeiras questões, o próprio Jesus, ele disse que se dois de vós estiverem de acordo, seja de qualquer coisa aqui na terra, isso também pode se levar diretamente ao casamento. E tem que haver uma combinação entre o moço e a moça para que tenha um matrimônio feliz e duradouro por toda a vida. Outra coisa importante também que pode atribuir-se a isso é Amós capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então é uma base, um respaldo bíblico muito forte que, na verdade, nós cristãos, nós devemos obedecer a palavra de Deus. É uma questão de fé e obediência, a gente sabendo que se cumprirmos com as Escrituras, nós teremos, acima de tudo, a bênção de Deus, que é o principal. E abrindo um parênteses até de um pensamento que me veio à mente, porque tem jovens que pensam assim, não, mas eu sou cristão e ele ou ela não é. Daí eu vou converter esse jovem, depois da gente casar, ele vai ser igual eu. Na verdade é mais fácil a pessoa sair do caminho do que levar outra a ir pro caminho certo, é muito perigoso, que é o caminho de Cristo. Quantos relacionamentos que a pessoa vê assim que não ele vai se converter, eu vou levar ele pra Jesus. Pra Jesus e pra mim. Às vezes acontece, não dizemos que não, né? Mas é tudo assim com um propósito muito específico, com uma direção de Deus muito específica. Já vi dar certo, já vi, mas também a maioria não deu certo, errado. Então não convém arriscar. Daí já é um ponto, uma característica, né? Outra pergunta. O que vocês opinam sobre os namoros de hoje? Aqui, creio que é porque vocês já levam um tempo de casados, né? Já levam uns 30 e poucos anos de casados, então acho que é em relação a como são os namoros de hoje, né? Complicado. Como eram os namoros antigamente. Complicado essa pergunta. O que vocês acham? Como é que está sendo essa questão de namoro? Porque hoje em dia é muita gente só ficando, né? Fica aqui, fica lá, ou às vezes quer namorar só pra acabar se passando em algumas áreas. O que vocês acham disso? É uma questão bastante melindrosa com relação aos tempos modernos. Não que a gente do tempo antigo, ou que na antiguidade faziam coisas que não eram feitas hoje e hoje estão fazendo coisas que não eram feitas antigamente. A questão é a seguinte, o temor a Deus sempre em primeiro lugar. A gente sempre orienta, o temor a Deus é sempre em primeiro lugar. Veja só, a que ponto se refere os namoros de hoje com os de antigamente? O respeito, a sinceridade, o temor a Deus, sabendo que quando se trata de um namoro liberal, que na verdade é o que está acontecendo hoje, um namoro liberal, essa questão de já levar uma vida como se fosse casados enquanto estão namorando. Outros não chegam nem ao ponto de estarem namorando, não chegam nem ao ponto de estarem noivos, mas já vivem uma vida como se fosse casado. Isso é antibíblico, não tem respaldo para isso. Primeiro porque a Bíblia diz com relação ao homem, aquele que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Segundo a palavra de Deus, o adultério é um dos pecados gravíssimos. Então veja bem, se o moço e a moça ele já parte para este lado de aceitar o sexo oposto, de entrar pelo lado de uma carnalidade dos tempos modernos dentro desta palavra namoro do cristão, então, enfim, já estão em pecado, já não tem mais o respaldo da parte de Deus. Então, se tiver o temor de Deus, vai ter um namoro santo, vai ter um casamento abençoado e Deus vai se responsabilizar pelo fato que os atos e as escolhas que são feitas, essas escolhas trazem resultados, poderão ser resultados positivos, que vai estender-se por toda a sua geração, por toda a sua descendência, como também poderá trazer consequências. Então, para evitar que tenha consequência no futuro, você faça uma boa escolha, namore com integridade, com respeito, com temor a Deus, tratando o moço, tratando a moça de uma maneira digna, e vai dar tudo certo e Deus vai abençoar a sua vida. E olha só que interessante, filha.